exatamente o que eu senti quando eu li anos atrás. E é exatamente isso que eu tenho para dizer para vocês essa noite. Algo que Deus colocou no meu coração, que é: filho, volta para casa, pois eu quero te reencontrar. Quando eu li essa mensagem, fazia exatamente uns 9 anos que eu não estava na casa do Senhor. E essa palavra me pegou de uma forma muito forte. E eu sempre sentia Deus falando: filho, volta para casa, pois eu quero te reencontrar. Então, tema desta noite: não seremos os mesmos jamais quando caminhamos com Cristo. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo 1. E diz assim a passagem: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, e você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso cooperador de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado, mas de livre vontade. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de voltar para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você considera companheiro da fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, e eu pagarei, para que não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você
me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Senhor, nesta noite a tua palavra foi lida. Então, Senhor, eu oro a Ti que tira todos os comichões dos nossos ouvidos, que venhamos, Senhor, ouvir a Tua santa, maravilhosa palavra, que neste lugar, Senhor, aquele que se sentir inútil, será útil novamente. Aquele que estava perdido, nessa noite foi achado. Senhor, que o Espírito Santo, o meigo Espírito Santo, fique à vontade. E Jesus, Tu é o convidado de honra nesta noite. Amém. Amados, ter fé não é apenas acreditar que Deus existe. Ter fé é aceitar que Ele acredita em você. Ele acredita em você, e aqui tem uma história de superação. O mesmo que irá acontecer hoje aqui nesta noite. Exatamente aquele que entrou nessa porta, que estava em luto, vai sair forte. O mesmo que entrou nessas portas, que estava perdido, será achado novamente. Só que agora para sempre. O que era inútil será útil no Senhor, e terá seu valor resgatado. Amados, esse livro, essa carta de Filemão, ela me pega de uma forma extraordinária, porque é uma história, literalmente, que resgata alguém das trevas, que gera um filho. Portanto, nesse livro podemos acompanhar os conselhos do apóstolo Paulo a Filemão, que recebemos Onésimo, não apenas como um servo, mas agora como o irmão em Cristo. Aqui no versículo 9 e 8 diz que ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Amados, a carta de Filemão foi escrita por Paulo em torno do ano 60 depois de Cristo, durante as suas primeiras prisões em Roma, quase na mesma época em que as cartas de Efésios e Colossenses foram escritas. Ela é a mais breve entre todas as cartas de Paulo. Ela tem exatamente, no grego no original, 335 palavras e somente 25 versículos. E é provável que Filemão fosse um membro de Colossos. O propósito aqui de Paulo, em escrito esta carta, foi convencer Filemão a perdoar Onésimo. Amados, nós temos três pessoas aqui muito importantes: apóstolo Paulo, Filemão e Onésimo. Filemão, ele tinha escravos, tinha servos, e Onésimo era um dos servos dele. Só que Onésimo era o servo fujão, e na época o servo que fugia, a sentença dele era a morte. E aqui ele foi preso também. Só que quem ele encontra? Nada mais, nada menos que Paulo. E Paulo, ele não liga se ele está na prisão, se ele está no altar, onde ele estiver, ele continua pregando, ele continua falando do amor, ele continua gerando filhos para Deus. E aqui, quando ele começa a pregar, e vai ilustrando toda essa passagem, e Filemão, ele é tocado, ele irá receber uma carta. E muitos dizem que essa passagem de Filemão é uma analogia, comparação
com a obra de redenção de Jesus. Aqui quando Paulo ele vem, Paulo faz várias coisas. Uma delas que Onésimo se rebela e foge de Filemão, mas Paulo se encontra com Onésimo. Paulo se identifica com ele, Paulo intercede mediante entre Onésimo e Filemão, e Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Paulo não pede nada em troca, Onésimo não tem nada a oferecer, Onésimo é reconciliado com Filemão, e Onésimo tem acesso a Filemão novamente. Onésimo agora é irmão. A analogia de Cristo hoje, mesmo as coisas hoje em dia, o pecado às vezes se rebela e a gente foge de Deus. Cristo se reencontra com o pecador e Cristo se identifica com nós e Jesus intercede mediante a nós. Cristo resgatou e pagou a nossa dívida. Cristo não pede nada em troca, isso é de graça. O pecador não tem nada a oferecer, o pecador é reconciliado com Deus. E o escolhido de Deus tem agora acesso ao Pai. Onésimo aqui era inútil e agora é útil. Éramos nós velhos, criatura, e agora somos nova criatura. Todas essas figuras lançam à luz acerca da nossa grande salvação. Em Cristo, embora essa carta não seja doutrinária como as demais do apóstolo, é uma perfeita ilustração da doutrina daquilo que Cristo fez por nós. Filemão aqui, o livro dele, a carta dele, começa com algo muito importante. Paulo já começa escrevendo: Paulo, prisioneiro de Cristo. Se você for olhar a vida de Paulo, você faria o mesmo que ele? Cara, ele estava perdido, ele estava preso. Só que Paulo é legal dele, que ele fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que eu penso nisso, que eu entendo isso, eu não faço mais minha vontade, mas eu faço daquele que me enviou. E mesmo na prisão, ele gera um filho, ele gera um irmão em Cristo. E aprendemos aqui aprendemos acerca da providência de Deus. Na vida daquele que é escolhido por Deus não existe coincidência, o que existe é a provisão divina. Aqui a provisão de Deus diz a respeito ao governo, ao controle, à direção sábia e amorosa do Senhor ao dirigir e governar a vida dos seus escolhidos, conduzindo sempre ao final melhor. O que Deus é capaz de fazer para salvar um perdido? Alguém sabe calcular? Apóstolo Paulo, em Romanos 11:33, diz que ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Os seus caminhos de Deus na vida de Onésimo é o amor de Deus para com ele, e era maior do que a rebeldia, o orgulho e a presunção que ele tinha. Aprendemos acerca do poder de Deus. Como? No versículo 11, ele diz assim: antes ele era inútil e agora é útil para mim e para você. A carta de Filemão nos ensina que Deus ainda transforma desertos secos em mananciais. Aquilo que era improvável para o olho humano, para Deus é provável, é capaz, porque Ele faz, Ele consegue reverter, Ele consegue transformar aquilo que era inútil e agora é útil novamente.
Essa carta tem a profundidade do valor prático. Se não há causa perdida para Deus, também não há vida irrecuperável. Jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Não existe irrecuperáveis. Não existe. Não seremos mais os mesmos, jamais, quando nós caminhamos com Cristo. Aprendemos sobre a necessidade de acertar nossas pendências. Ele diz no versículo 12 que eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, com o meu próprio coração. Olha o que Paulo escreve a Filemão. A ocupação de Filemão era um senhor de escravos. Ele era um homem chamado, ele era um homem que tinha posses. E é o que Paulo diz, parece que Filemão não era um mau patrão. Filemão, ele era um cara bom, era um cara correto, era um cara que tinha um padrão de vida, era um cara honesto. Só que, pensa você ao lado de Filemão, traído, enganado. Você já confiou em alguém tanto e ele te trai? Você já acreditou em uma pessoa tanto e ele te trai? Mesmo você sendo bom, mesmo você sendo honesto, qual seria a sua resposta à pessoa voltando para falar com você? Como você receberia ele? Como você aceitaria ele? No versículo 4 e 5 ele fala: dou graça ao meu Deus, lembro-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé tens para o Senhor Jesus e todos os santos. Depois que Paulo pediu para Filemão receber Onésimo como irmão e não como escravo, ele demonstra confiança. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sobre o que farás mais do que eu estou te pedindo. Aprendemos que sobre a necessidade de tratar com os nossos senso próprio de justiça, de tratar o que a gente acha que é certo, de que a gente acha que é correto, para saber o que Deus quer de nós. Aqui no versículo 14 diz que nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como de obrigação, mas de livre vontade. De livre vontade. Já falamos que provavelmente Filemão fosse um bom patrão. Agora tente imaginar Filemão como alguém abençoado, dócil, com história de virtude, descrito por Paulo, e deve ter sido alguém que certamente se classificava como um bom senhor. No entanto, ainda assim Onésimo foge, e acredito que ele tem, aqui não escreve, mas ele pode ter roubado, pode ter furtado alguma coisa, pode ter dado prejuízo para Filemão. E provavelmente Filemão deve ter disseste assim: esse aí cuspiu no meu prato, esse é ingrato, tratei bem para isso, e você se sente injustiçado. Já sentiu dor da traição, da ingratidão? Eu já, e é ruim demais. E se você não perdoa, ele te corrói. Se você não libera o perdão, ele te corrói e forma raiz no coração. E quando você vê, você está irreconhecível. Já fui traído uma vez, anos atrás, em outro relacionamento. E acredite, quem pediu perdão fui eu. E sabe o que eu falei? Na época eu estava em outro relacionamento, eu falei: eu te amo tanto que eu te deixo embora. E quando eu casei com a minha esposa, ela falou: por que você não fez churrasco? Tem que comemorar. Mas para mim era difícil liberar perdão.
era difícil deixar embora. E tem coisas na nossa vida que nós temos que liberar para a pessoa viver. E para você ter uma nova história. E para isso temos que ter o senso de justiça de Deus e não o nosso. Aprendemos também sobre a excelência do Evangelho, que diz que o recebas para sempre, não como escravo antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como maior razão de ti, quero na carne, quero no Senhor. Onésimo era inútil, agora é útil para mim e para você. Não mais como escravo, mas como irmão. Aqui diz, não é isso que Paulo pede somente, ele é mais do que isso. Paulo pede a Filemão, receba Onésimo como fosse um irmão. E o verbo receber aqui, é no versículo 17 que ele fala, recebe dentro do ciclo familiar. Imagine um escravo entrando para o ciclo familiar do Senhor. Imagine se aceitando a mesa nas reuniões sociais. Agora, imaginem tudo isso. Só que eu também imagino quem era Paulo. Se não fosse Paulo, Onésimo não encontraria. Se não fosse Paulo, ele não encontraria Cristo, ele não voltaria para reconciliar, para pedir perdão. Mas agora, quem era Paulo? Eu amo pregar sobre Paulo porque, para mim, depois de Jesus, cara, é um tremendo evangelista, um tremendo pregador, é um cara que deixa um exemplo para nós de perseverança. Eu imagino Paulo dizendo para ele mesmo, eu sei de uma coisa, quem muito é perdoado, muito ama. Se você sabe de onde Jesus te tirou, você ama muito. Se você entender da escuridão que Ele te tirou, você ama muito. Porque você entende que nem você apostava em você mesmo, nem você acreditava em você mesmo, até você se sentir inútil, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas um dia, alguém te encontrou e falou dele. E quando Ele passou pela tua vida, quando Jesus passa a nossa vida, algo muda. Vira uma metanoia, a mente muda, algo transforma. E você vai querer que nem Paulo, prisioneiro agora de Cristo. Por quê? Porque você não vai querer mais viver a sua vida. Você não vai querer fazer mais o que você faz hoje. Mesmo você sendo bom, você vai falar o que Jesus faria. Porque sua autojustiça não é a mesma que de Deus. Em Romanos 12 fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A boa vontade de Deus não é a mesma que a sua. A agradável vontade de Deus não é a mesma que a sua. Mas a perfeita é a melhor para você. Porque a boa, às vezes é um término. A boa, às vezes você perdeu o emprego. Ontem mesmo, Clodomir está aqui, e ele me chamou e me encheu de alegria no meu coração. Porque faz 2 meses que eu perdi o emprego. E eu chorei. E pensa num cara que trabalhou, fez tudo possível para dar um bom testemunho. Fez tudo possível para fazer tudo correto. Achei erro e dei resultado. Achei outro erro e dei resultado. E não quis, perguntava para mim quem é o culpado. Eu não quero saber quem é o culpado, está aqui a solução. E ele falou para mim, eu descobri porque você foi mandado embora. Você não gosta de coisa errada. Você não ia se sentir bem. Sabe por quê? Porque eu prego. Se necessário eu abro a boca. Sabe quantas vezes eu falei de Jesus lá? 3. Porque me perguntaram. Sabe quantas vezes eles viram Jesus em mim? Toda vez que eu negava de fazer algo errado e fazer algo certo.
Toda vez que eu não quis culpar ninguém, mas quis resolver, eles viram Jesus em mim. Porque agora eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Jesus faria é o que eu penso e é o que eu faço. Ainda que seja uma perda para mim, mas quanta semente eu deixei ali gerando filhos. Quantas pessoas mandaram mensagem: quando alguém faz algo correto aqui, eles mandam embora. Eu não entendo. Mas você não foi feito para ficar sentado, você foi feito para voar. E ele não é cristão. Então não entendam a perda como perda. Entenda que foi lançada uma semente. Não negue a sua fé, não negue os seus princípios, não negue os seus valores. Pregue se necessário. Abra sua boca, se necessário. Mas se não, carregue a sua cruz todos os dias, negando a si mesmo, negando as suas vontades, negando sua autojustiça. Porque não é você que te justifica, mas é Deus que irá justificar você. Entenda isso. Entenda aqui. E quem era Paulo? Aqui em 1 Coríntios 9, ele diz, no versículo 23, falo tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corre de tal modo para alcançar o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem um alvo, e não luto quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A palavra primeiro vem para mim. Em outras palavras, ele diz aqui: antes subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Temos que dar exemplo. Se todos estão fazendo, você não precisa fazer se não é certo. Se todos estão indo para lá, se não é o caminho, não vá. Não é porque todo mundo está indo, você tem que ir. Não é porque está dando certo, você tem que fazer. Não é porque deu certo para alguém, é porque é para você fazer. Aqui no versículo 24, vem comigo aqui, o 1 Coríntios 9, 24, diz assim: isso significa que usemos a oportunidade da vida para desistir de nossos aparentes direitos, a fim de viver para os outros, tudo por causa do Evangelho de Cristo. Assim abençoaremos a coroa incorruptível, alcançaremos a coroa incorruptível. Entenda, quando Jesus passa em nossas vidas, não seremos jamais os mesmos. A gente não seremos, porque não viveremos mais aquilo que pensamos, não viveremos aquilo que achamos que é certo, mas faremos tudo o que a palavra diz, faremos tudo o que o Senhor diz para a gente fazer. Não seremos mais os mesmos jamais. Ainda temos muito o que fazer, mas precisamos fazer juntos. Não seremos os mesmos jamais quando caminhamos com Cristo.
olha isso, remaremos junto com Jesus, remaremos com o Espírito Santo. Por quê? Ainda temos pessoas para alcançar, ainda temos pessoas para pregar, ainda temos pessoas para resgatar da escuridão. Para onde vai esse rio? Aonde? Não sabemos. Como se diz os antigos, é mistério. Mistério você não entende, você vive. Mistério não é para entender, é para viver. São coisas que é loucura para o mundo, mas para Deus é sabedoria. Tem coisas que é loucura para você, mas para Deus é livramento. Então não procura entender, procura viver. Porque remaremos aonde esse rio nos levar. Quem é esse rio? É o Espírito Santo, é a verdadeira água viva que flui em nosso interior. Não existe outra fonte, não existe outra água, tal quanto a própria essa aí nos ensina. O que quer dizer fluirão rios de águas vivas? A palavra de João 7,37 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por rios de água viva, Jesus se revela ao Espírito que os crentes receberam em Atos dos Apóstolos 2. Quando o Espírito de Deus vem, nós recebemos nova vida. Ele é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não são palavras bonitas, não são pregadores eloquentes, mas sim o Espírito Santo que nos convence, que nos ensina o caminho que devemos andar. Onésimo aqui era inútil e agora é útil. Nós também éramos criatura, agora somos nova criatura nele. Para entrar no reino de Deus, está escrito em Atos 14:22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os e permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O que ele quer dizer? Que no mundo teremos aflições, mas Jesus falou: tenha bom ânimo. Em outras palavras, teremos lutas, teremos batalhas, teremos dores, mas também Ele estará todos os dias conosco. Haverá dias de noite, de choro, de manhã, de tarde, de noite, mas também de manhã, de tarde, de noite, e Ele estará com você. Ele prometeu estar. Ele investiu em você. Deus está dizendo: eu insisto em você novamente. Paulo diz: a minha obrigação é pregar o Evangelho, como está escrito em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me gloriar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E nessa noite, como ministro do Evangelho, lhe digo: Deus marcou um encontro com você, para dizer: eu ainda insisto em você. Eu ainda insisto em você, pois eu quero te reencontrar novamente. Eu quero estar novamente contigo no casamento. Eu quero estar novamente no trabalho. Eu quero estar com você em todas as circunstâncias da sua vida. Eu investi em você. E olha o que aconteceu com Paulo. Em 2 Coríntios 11, versículo 23, diz que são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encorajado, fui
encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, e suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma prisão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalizar, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, pois o Deus que é Pai do Senhor Jesus é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quantas coisas Paulo passou, quantas coisas Paulo suportou, quantas injúrias Paulo sentiu, quantos irmãos traiu ele, mas ele ficou firme. Ele ficou firme, porque o dever dele era pregar o Evangelho, a vida dele era falar do amor. Ele transpirava, tudo que ele fazia era para Jesus, porque ele muito foi perdoado, muito ama, muito faz pelos outros. Se você recebe algo bom, você vai querer compartilhar. Paulo tinha recebido algo muito bom, que nem naufrágio, nem injúria, nem pedrada, nem açoite tiraram esse amor dele. Nem noites, nem nudez tiraram esse amor dele. Ele suportou. E nessas prisões, sabe o que ele fez? Deixou mais uma semente. Ele gerou um filho na fé, chamado Onésimo. E sabe como termina essa carta de Filemão? O silêncio da carta de Filemão. Só há entregue, não há retorno. Só foi escrita e enviada, mas não há retorno. Sabe por quê? A carta não diz que Filemão fez isso, se ele perdoou, se ele restaurou Onésimo. Ela termina no silêncio, por quê? Acredite ser providencial, porque você vai escrever essa história. Você se convenceu da necessidade de acertar as contas nessa noite, então você irá demonstrar essa atitude na vida prática, pedindo perdão, ou concedendo perdão, sem autojustiça. Não há resposta de Filemão. Essa resposta também é minha e sua. A providência te trouxe hoje nesse culto, aqui para a sua vida seja transformada, e que Deus te abençoe. Mas ainda tem algo de Deus para você. Ele ainda está dizendo: filho, volta para casa, pois eu quero te encontrar. Quem tem ouvidos ouça, diz: filho,
volta para casa, pois eu quero te reencontrar. Filho, volta para casa, pois eu quero te reencontrar. Entenda uma coisa: você não muda somente quando você está aqui na igreja. Você muda quando Cristo está em você. Por que digo isso? Porque a palavra diz que o joio e o trigo andam junto, cresce junto. O que eu quero dizer com isso? Que na sua vida, até dentro da igreja, haverá falsos, como também tem médicos bons e médicos ruins. Como está escrito em Mateus 13, 24 ou 30, o Senhor diz: deixa-os crescer juntos. Até quando? Até a colheita. Até a colheita. O que estou lhe dizendo: você não muda quando você está somente na igreja. Você muda quando você vive o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo já se fez novo. Está na igreja e beber uma cerveja fora, para muitos isso não há diferença. Vir num culto na igreja e dançar um funk lá fora, para muitos isso está certo. Agora, se você estiver em Cristo, você não vai viver mais os seus direitos, os seus prazeres, as suas vontades, mas você vai viver o que Cristo quer que você viva, uma transformação. E se você estivesse em Cristo, e Cristo estiver em você, ao invés de querer beber uma cerveja depois do culto nesse calor, você vai querer tomar santa ceia, porque você vai entender que você não vive mais por seus prazeres, para suas vontades, mas você vai entender que Cristo morreu na cruz, e não foi por um, mas foi por todos. Ele chamou nós todos, e só temos algo para lhe dizer nessa noite, mais uma vez: filho, volta para casa, pois eu quero te reencontrar. Deus não é Deus de visita, Deus é Deus de morada. E esta noite, qual o caminho que iremos tomar? Eu te digo, a porta ainda é estreita, não mudou a porta, mas não se sinta perdido. Não pense que Deus te esqueceu de você, ou te perdeu de vista. Pelo contrário, os olhos dele estão fixos em você, fixos em mim, não só para estar numa noite de um culto de domingo, mas para estar com você quando você deitar sua cabeça no travesseiro, para estar com você amanhã, de manhã, para estar com você quando você tomar a primeira refeição, para estar com você quando estiver almoçando, para estar com você até a consumação dos séculos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu já estive nessas três posições. Já fui Filemão, dentro da casa do Senhor, machucado, ferido, magoado. Mas também já fui Onésimos, fugi de Deus por 9 anos, mas hoje eu estou na minha melhor fase. Estou que nem Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque para onde eu irei se não for por Ele? Que nós não saímos daqui se Ele não quiser, porque Ele é tudo para nós. Quem já perdeu alguém importante sabe que um porto seguro sai. Só que o maior porto seguro na nossa vida é Deus. Em Isaías 49:15 fala que ainda
que uma mãe que amamenta o seu filho te esqueça. Teu Deus fala: eu nunca te esquecerei. Eu tive uma mãe que orou por mim muitos anos, e ela nunca me viu pregar, mas aonde ela está, ela verá os frutos das orações que ela fez por mim. Ela foi meu Paulo. Nas prisões, das dores da minha mãe, ela orou por mim. Nas prisões dela, ela falou: filho, Deus é ontem, hoje, sempre. No intelecto dela, até a 4ª série: filho, não tire uma vírgula da palavra, porque Deus é fiel à palavra dele. Em toda a dificuldade que ela passou, ela me ensinou a não parar, a não desistir, porque Deus insiste em você. Ele faz o que é melhor para mim. Ele tem o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele faz o que é melhor para mim e para você. E antes de terminar, gostaria de deixar um versículo em Jeremias 29, 11. E desde já gostaria de chamar o grupo de louvor aqui na frente. Jeremias 29, 11. Diz assim, no versículo 11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.